Oi, pessoal. Mais uma vez, eu tenho um convite a fazer muito importante, não só para vocês, mas como para nós aqui também. Formamos um grupinho pequeno, mas interessado no que Deus quer de nós e o que Jesus Cristo nos fala, né? Então, hoje eu queria fazer uma reflexão sobre o mês de outubro. O mês de outubro é um mês que começa assim muito forte, porque nós temos o final de setembro e emenda os primeiros 15 dias de outubro. Ele fala muito da nossa fé e do nosso trabalho, o nosso exercício da nossa fé. Então, é um mês missionário. E Aparecida, foi o Papa Francisco que deixou para nós esse ano, aliás, como um ano de reflexão muito grande sobre como nós aprendemos de Maria o exemplo de ser cristã. Porque Maria foi missionária, foi catequista, foi tudo de bom antes mesmo dela ter se casado com José e ter tido Jesus. Ela foi tudo isso dentro do judaísmo. E ela foi a primeira a ser a primeira cristã, porque ela não só teve o Filho de Deus, mas como ela se entregou à doutrina que esse Filho veio fazer, que era a palavra de Deus. Não era palavra de profeta, de um ou outro. Não era um testemunho de pessoas comuns, mas era o próprio Deus nos ensinando. A palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. E Maria foi a primeira discípula missionária de Jesus. E dela nós aprendemos muito. E o refrão para esse ano missionário é: com Maria, mãe da esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. Não só da minha vida, mas da vida do planeta. Tudo fala da atualidade que nós estamos vivendo. Isso é ser cristão, é não querer destruir a obra de Deus. E, no entanto, a obra de Deus está se desmoronando. É igual aquela geleira, não é, Flávio? Que foi derretida lá e caiu dentro do oceano. Muita água. Vai transbordar muitos povoados em volta ali de onde essa geleira caiu. Então a gente fica pensando, qual é o nosso papel de cristão? Então, para falar sobre vocação, chamado de Deus, a gente pensa, no meu ver, no meu modo de pensar, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu refleti, nós temos dois chamados muito importantes. Um como pessoa humana, como ser humano, imagem e semelhança de Deus, irmãos uns dos outros. Cada um de nós não nasce por acaso. Já trazemos dentro de nós o chamado de Deus, para ser um profissional, seja ele qual for. Vocês já perceberam que todo trabalhador, ele é necessário para a humanidade? Às vezes a gente pensa, aquele coitado fica lá no campo, não sai de casa, fica lá, que vida inútil nada. Se ele não plantasse, quem daria comida para tanta gente? Igual tem dado, o Brasil tem distribuído. Outra coisa, um lixeiro, um gari, passa o dia inteiro assobiando com aquela escova, juntando lixo, todo alegre, todo feliz. Isso é missão dada por Deus, é uma profissão, é um serviço necessário, porque se não fosse os lixeiros ou os garis, que imundície que seria a cidade. Então a gente tem que ver, eu nasci com um propósito, Deus me quer ser algo muito necessário para a sociedade e para os meus irmãos. Mas aí vem Jesus e a obra maravilhosa de Deus, que é um amor que transcende. Ele ama a todos por igual e quer que nós aprendamos a amar também. Então, dentro da igreja nós temos um chamado.
um chamado muitíssimo importante. E o primeiro dele é ser testemunha da palavra de Deus. Não adianta falar. Tem gente que fala tão bonito, mas é tão vazio no comportamento. Então, usar o dom da palavra como Jesus usou, para fazer com que o outro cresça. Com seu testemunho, fazer com que os outros te admirem e queiram imitar também. Por que ele é tão alegre? Por que ele é tão feliz? Por que ele trata bem as outras pessoas? Mas é que ele é cristão, né? Então, todo mundo vai querer ser cristão. Agora, se eu tenho um cristão chorão, resmungão, que vive dando pontapé, falando mal dos outros, quem que quer ser cristão? Ninguém. Então, testemunho é a primeira chave para que a gente seja um bom missionário de Jesus. E todos nós que somos batizados, somos chamados a ser missionários da messe do Senhor. A tarefa de Jesus era implantar o reino de Deus aqui na Terra. Nós fracassamos como cristãos, porque olha como está o mundo. Nem todos assumiram essa realidade de ser testemunho da palavra, viver aquilo que Jesus ensinou. Olá pessoal, Flávio, tudo bem, Dilce? Jesus, então, nessa leitura que nós vamos ver aqui para a reflexão, Jesus chama eu, você e as pessoas que estão me ouvindo aqui para trabalhar nessa missão, nesse reino de Deus. E diz assim, Lucas 9, a partir do 57 diante, no Evangelho diz: enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: as raposas têm tocas, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Mas você já vai falar os 3? A senhora não foi para ler tudo? Não, pode ler. Depois eu divido. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse: segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. O outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permita primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, agora a gente vai dividir aqui, Deus. Você vai comentar para a gente aqui, explicar a primeira parte. Que o primeiro fala: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Jesus fala das raposas, das aves dos céus, e que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem são esses? Então, se a gente pegar outro evangelista, ele vai falar quem é esse cara. Era um fariseu. E o fariseu era um cara que pregava muito a palavra de Deus, dava um valor muito grande na palavra, mas não era testemunho de nada. Eles pensavam só em si mesmo e na garantia do privilégio que eles tinham. Nas posses? Nas posses? Não entendi. Nas posses, os bens materiais? Eles se vestiam de uma forma que chamava a atenção de todos. Eles usavam tarjas na cabeça com um dos mandamentos, eles usavam roupas com franjas, e aquelas franjas todas com os preceitos das leis que eles tinham. Isso não o reino de Deus não é fantasia, não. E não é só propaganda, é vivência, é transformar a realidade que o povo vive. E esses aí, esse homem que falou assim: vou seguir o Senhor onde quer que você vá. E Jesus mostra para ele: olha, se você está procurando privilégio, comigo não vai ter. Porque eu não tenho nada. Eu não tenho mais nada a não ser meu amor pela humanidade
e a palavra de Deus que eu sou encarregado de estar pregando. Isso não atraía ninguém, e como não está atraindo hoje também. Hoje tem muitos pregadores, não é? Que falam muito, que vai lá, que eu vou te benzer, vai lá, faz um pacto com Jesus, você vai ver como você vai prosperar, coisa e tal. E todo mundo vai, porque todo mundo quer ser rico. Então, esse primeiro chamado, ele mostra uma realidade muito humanizada, né? É muito da terra, não tem nada a ver com o céu. Então, Jesus, como conhece o nosso coração, ele sabia do coração daquele homem também. Aí o segundo, né? O outro disse, segue-me, mas ele pediu, Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus lhe disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Então, esse já foi chamado. O outro se ofereceu, o primeiro se ofereceu. Mas Jesus viu que aquele oferecimento é porque Jesus estava no auge, fazendo milagre e tudo, e muita gente que seguia Jesus. Então ele queria um pouco de privilégio para ele também. Agora esse não, é Jesus que chama. E ele então dá uma desculpa. Deixa que eu vá enterrar meu pai primeiro, porque era obrigação. Então vamos ver. E a resposta de Jesus também foi difícil, da gente entender. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aí a gente fica pensando, meu Deus do céu, mas o que é isso? Como que um morto vai enterrar outro morto? Então a gente vai voltar no passado e ver como que é a religião e os preceitos que tem dentro do judaísmo. O cuidado com a família é extraordinário. As leis obrigam os filhos a ser assim, assistencialista para o pai e a mãe até o último momento da vida. Então, Jesus fala para ele um provérbio, né? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você, porém, vem e me segue. Mas para seguir Jesus, ele precisava entender que ele não precisava se preocupar com a morte do pai dele, que outros cuidariam disso. E por que Jesus fala, deixa que o morto enterre os seus mortos? É pelo seguinte, a pessoa que não tem Jesus, ou que não tem Deus, que não tem aquela fé dentro de si, lá no judaísmo, quem não segue as leis é pessoa morta, quer dizer, não vai entrar no céu, é recusada. Agora, aquele que tem vida mesmo, ele cumpre os mandamentos, cumpre as leis, tudo direitinho. Aquele rapaz queria cumprir a lei primeiro. Então Jesus dá esse exemplo. Deixa que os mortos, aquele que não tem fé, não tem a raiz do judaísmo dentro de si, que enterre seus mortos. Qualquer um que morreu, que seja parente, que não seja um amigo. Então deixa que os mortos enterrem seus mortos. Não pense que isso daí é uma coisa fantástica. Não, é lei do Antigo Testamento. Aí depois nós temos... Só que não fala aí também se o cara seguiu, se não seguiu, o que ele ficou, né? Vai e anuncia o reino que então, Jesus falou. Aí eu pergunto para cada um de nós, não é só para vocês não, para mim também. Se Jesus falasse isso para mim, vem e segue-me. Eu falo, mas sabe o que é? É que eu quero cuidar do meu pai, da minha mãe e tal. Deixa eu cuidar deles até eles morrerem. Depois que beleza! Quer dizer que tem tempo certo para seguir Jesus e para implantar o reino de Deus aqui na Terra. Eu vou esperar papai e mamãe morrer, eu fizer o enterro direitinho, para depois eu ir? E quem disse que eu não vou antes? E quem disse que eu não estou recusando o chamado de Jesus? E nós somos chamados pelo batismo. Pela natureza humana, nós somos chamados no nascimento, para que a gente seja uma pessoa útil na sociedade e que ajuda os irmãos. Agora, pelo batismo, eu sou chamada por Jesus a ser um discípulo de Jesus, missionário,
não é discípulo só para aprender a palavra, que bonita, aí eu falo bonito, e não é só isso não. É discípulo missionário. Além de eu ter o discipulado, eu aprender, eu vou pôr em prática. Eu vou ser missionário. E o missionário é aquele que assume, que aceita a missão que Deus deu. Isso, o terceiro aqui, um outro ainda disse, lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permita primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Porque quando Deus nos chama, nós não temos que preocupar. Por exemplo, vou falar uma coisa bem moderna. Um homem é casado. Ele tem já 2 filhos, já adolescentes, jovenzinhos, e a vida é assim. Trabalha a semana inteira, mas no sábado e domingo é para a família. Então, nós vamos para o shopping, nós vamos assistir o futebol, nós vamos para o sítio, vamos para Santos. Então, ali é diferente, não tem esse tipo de argumento, mas também tinha as coisas que afastavam o pessoal da missão. Então, quando Jesus chama e ele fala assim: olha, deixa eu primeiro despedir da minha família. Quer dizer, ele quer ir lá, fazer uma festa com os filhos, passar uns 2, 3 meses na Europa, qualquer coisa assim, para depois ele pensar se ele vai seguir Jesus. Não é assim também, não. Quase todos que trabalham na igreja, se você é de comunidade, se você faz parte da comunidade, você sabe. Aquelas mulheres que ficam o tempo todo lá, lava prato, lava panela, e faz comida, e faz isso, e faz aquilo. Elas não têm casa? Elas não têm família? Tem, mas elas sabem dividir o pouco de tempo que ela tem, para que a comunidade sinta o calor humano. Quantos homens também não trabalham a semana inteira? Eu presenciei um pedreiro que era ministro de palavra. E ele era escalado para fazer a pregação da palavra no meio de semana. Ele saía urgente do trabalho e vinha pregar. E uma vez eu ouvi alguém falando: mas isso é ministro da palavra? Olha para a mão dele, toda suja de cimento em volta das unhas. E por um acaso, aquele homem não se sacrificou. Ao invés de ir para casa, ele não foi, mesmo sabendo que as unhas dele ainda estavam sujas com o trabalho que ele tinha que fazer para sustentar a família, ele não foi pregar a palavra. Então, nós devemos olhar muito, muito o nosso preconceito, nosso modo de olhar e ver como o outro está pregando. Quantas vezes a gente não fica: ai, não gosto da celebração, não quero. Quer dizer, a palavra de Cristo foi desmoralizada. Ela só pode ser anunciada se for numa missa ou com o padre. Se não tem padre e não tem missa, eu não vou não na igreja. Para quê? Escutar aquele doido lá ficar falando? Não faça isso, minha gente. Porque o que ele está falando é palavra de Deus. E da sua boca também já saiu palavra de Deus para dar conselho para alguém. Então, nós somos missionários. Pelo batismo, nós somos missionários de Deus. Nós temos que arcar com a nossa missão. E quando Jesus falou: aquele que quem está arando a terra, estiver produzindo, põe a mão no arado, mas olha para trás, não está digno de ser um representante da Igreja de Cristo. Você sabe por quê? Porque quem ara a terra tem que estar preocupado em como ele está arando e como ele vai fazendo os eiros para a semente direitinho. Se ele olhar para trás, é sinal que ele está pensando em alguma outra coisa que ele está esquecendo. E se você não se desapegar das coisas que te afastam de Deus, você não serve para o reino de Deus. Fui dura.
Muito dura. Tranquilo. E esse tema é um tema também bastante central, né, dos cristãos, né, de o reino de Deus, a missão, né, ser missionário. Então, a Bíblia mostra também que o reino de Deus não é apenas só fazer, né? Fazer coisas, eu faço isso, faço aquilo, mas como a senhora falou no início, viver de modo que a própria vida, né, do cristão testemunhe o amor e a vontade de Deus. E isso é ser missionário, né? Então, tem algumas condições aqui, mas a pessoa fica falando, mas Flávio, Dilce, como que eu devo viver, como que eu devo dar esse testemunho, né? Aí nós separamos aqui algumas leituras que são 7, né? Lógico que existe muito mais, mas essas 7 acredito que sejam as principais. Uma pessoa que quer viver o cristianismo, quer viver o catolicismo, né? Essa missão que Deus propõe para cada um de nós, que é nascer de novo. A senhora falou que é isso pelo batismo, né? A gente nasce de novo numa nova vida em Cristo. E João 3,33 diz: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, antes de servir, é preciso pertencer ao reino, né? Fazer parte, como a senhora falou, ter uma comunidade, conviver com os irmãos, não só os parentes, a família, esse sim, mais que nunca, mas também ir além, né? A nossa família é muito grande, a nossa família é universal, a nossa família é católica. Então isso significa acolher Jesus como Senhor, deixando que Ele transforme o coração e a maneira de cada um de nós vivermos, né? As outras 6 eu não vou falar, eu vou deixar aí para um próximo, o pessoal acompanhar também. E foi bem que a senhora disse, viu? Às vezes as pessoas só querem ouvir o evangelho se for através de um sacerdote ou na missa, mas tem muitos missionários, muitos pregadores, muitas pessoas também que levam a palavra de Deus, assim como eu e a senhora estão fazendo aqui. Também temos outros irmãos que de uma maneira ou outra, né, dentro da família também, levam a palavra de Deus, e todas são importantes. Todos a gente tira algum aprendizado, tira alguma coisa que vai fortalecer a nossa fé de algum modo. Então, por isso eu digo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu vou me despedindo hoje, ficando aí esse gostinho. Assistam o próximo, que a gente vai falar das outras 6 condições, pelo menos as principais, para a gente ser um bom missionário, um bom cristão católico. Também quero desejar para vocês um feliz Ano Santo que nós estamos vivendo, onde nós aprendemos com Maria a ser um missionário, um missionário legítimo de Jesus Cristo. Aquele que tem esperança. Não é porque o mundo está às avessas, que fala, não adianta eu ficar falando, não vou falar mais não adianta. Adianta sim, meu filho. Com o testemunho de vida que você dá para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu aquele que faz parte do mesmo trabalho que você não tendo a boca suja, porque às vezes o nosso maior pecado é a boca. Ao invés da gente incentivar o outro a gostar daquele que pisa na gente, a gente fala, é verdade, tomara que caia fogo do céu, né, em cima dele. Não é assim. O missionário, aquele missionário de Jesus, o missionário comprometido, ele é, acima de tudo, testemunha da palavra de Deus. E se você não viver essa palavra que você prega, não vai ter serventia nenhuma. Então, eu quero desejar a vocês que nós tenhamos um bom Ano Santo, que a gente saiba dar testemunho com o nosso modo de viver, com o nosso julgamento na sociedade, que a gente não profetiza coisas ruins em cima do que já está ruim, mas que a gente mostre que tudo tem esperança quando se acredita em Deus. Gostaria que ressaltar, se você quer ser um bom, mas um ótimo missionário de Jesus, leia a palavra dele,
reflita todos os dias aquele texto e saiba se comportar como Jesus quer. A gente não vive pedindo? Senhor, faça o meu coração semelhante ao vosso? Se o nosso coração fosse pelo menos parecido com Jesus, o mundo seria diferente. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que vocês tenham o coração sempre aberto para a palavra de Jesus. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora os proteja. Tchau.